Quais são os detalhes de uma cobertura de sucesso? Olha, eu tô aqui na cobertura mais caprichada que eu já fiz de uma casa. Isso aqui é a laje da parte de cima. E nesse vídeo aqui eu quero te falar alguns segredinhos que a gente botou em prática aqui nessa laje e que performaram muito bem, cara, tanto contra vazamentos, quanto para organização da casa, disposição de equipamentos. Então vamos nessa, porque esse vídeo tá muito legal mesmo. Vamos junto. Olha só quanta coisa acontece na cobertura de uma casa, né? A gente tem aqui, ó, a proteção contra as clarabóias, né? Então muita gente tem dúvida, como é que faz para a clarabóia não vazar, né? Olha aqui, ó, a gente tem todo esse esquema. A gente adotou nessa casa uma legenda para cores de tubulação. Aqui a gente só está enxergando verde e laranjado. Eu quero começar com essa dica número 1, que ela é uma dica bem interessante. Tem verde, laranjado e cinza, né? A casa ela tem muito mais cores do que isso, só que aqui na laje a gente só está vendo essas cores, que é isso aqui, água fria, né? O laranjadinho, água quente, o cinza é instalação elétrica. Ah, e também tem o preto aqui, que é instalação de esgoto, né? Isso aqui é o suspiro do esgoto. Essa primeira dica é você fazer essa identificação de cor diferente, porque isso dá, inclusive, um capricho visual na sua laje. Mas isso vai muito além da estética. Por quê? À medida que você faz essa pintura esmalte numa tubulação, você está adicionando uma camada de proteção contra os raios do sol. Porque, veja bem, eu acho uma vantagem. Então, esse vídeo vai ser uma metralhadora de dicas, tá? Isso que eu vou falar agora é uma dica dentro da dica, hein? Uma dica dentro da outra. Mas olha, eu acho uma vantagem você ter essas tubulações expostas na laje. Porque se isso aqui estourar, e estoura, tá? Acontece caso de estourar, se uma tubulação dessa aqui, ó, pode ser de água fria ou de água quente, vier a se romper, ela vai cair aqui, ó, nessa laje impermeabilizada. E se isso aqui se romper, vai cair nessa impermeabilização e vai procurar um ralo. Num sistema normal, isso aqui ficaria abaixo de um telhado, né? Então, veja bem, se isso aqui estoura embaixo de um telhado, cara, não tem ralo, não tem calha, não tem nada. Essa água vai direto para dentro aí do seu quarto, vai direto para dentro da sua casa, vai estourar forro, essa água vai estourar armário. Então aqui, essa tubulação fica exposta. Veja só, então ela está blindada aqui por baixo, né, contra qualquer problema aí hidráulico. Só que o que eu ia dizendo é que se isso aqui tudo fica exposto, precisa de uma certa proteção contra o sol, porque o sol tende a ressecar tubulações expostas, né? E essa camada de pintura aqui, ela serve como uma proteção, porque o esmalte da tinta é uma cobertura bastante potente, né? E impede as tubulações de ressecarem. Para mim, esse é o melhor sistema que existe. Tubulação por cima da laje, não embaixo de um telhado embutido, blindada aqui contra qualquer problema, aqui ó, tem um ralinho bem aqui. Se estourar qualquer tubo desse, a água já vai procurar esse ralinho rapidinho, pintado com uma cor que identifica. Sucesso absoluto, beleza? Essa é a dica número 1 que eu dou aqui. E claro, fica bem caprichado visualmente, né? Você vê suas tubulações todas coloridinhas, cada um com um significado. Isso é top pra caramba, hein? Vamos pro próximo ponto aí. A segunda dica que eu vou dar é a seguinte: você ter na sua cobertura muitos pontos de ralo. Eu mostrei um lá agora, aqui eu tô diante aqui de mais um ponto de ralo, e na verdade as placas aqui estão atrapalhando um pouquinho de visualizar, mas tem muitos pontos de ralo espalhados nessa laje. Por que que é importante você ter uma boa drenagem? Ter muitos pontos de ralo? Veja bem, isso é importante porque metade da eficiência de uma impermeabilização, ela está, né, na velocidade com que a água ela precisa ir para o ralo. Ó, você está vendo que vai chover daqui a pouquinho. Inclusive, eu falei com o meu videomaker assim, cara, vamos subir na laje e gravar rápido esse vídeo porque vem chuva aí. Tá? A gente está em época de chuva. Você não vê poça aqui nessa laje, ó. Não tem nada, pode procurar aí.
Então, aquela região empoçadinha, ela vai deteriorando a impermeabilização. E aqui a gente não vê isso. Tem muitos pontos de ralo, porque a ideia é a chuva cair aqui e com minutos isso já escoar. Então vamos lá, se eu tenho um ponto de ralo bem aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a área em volta da água que vai para aquele ralo e eu tenho que subir. Então eu tenho que fazer um piso que ele cai daqui para lá. Se eu tenho poucos pontos de ralo, eu tenho que subir muito. Imagina se esse ralo estivesse lá do outro lado da laje. Eu ia ter que subir esse piso aqui dessa altura para o negócio escoar bem, né? E aí se você tem poucos pontos de ralo, você está adicionando muito peso em cima da laje. Muita massa, muito cimento, para dar essas quedonas, né? E a água tem que andar um trecho enorme até encontrar um ralo. Então a dica número 2 é você crivar a sua laje com pontos de ralo. Se eu não me engano, aqui tem 13 pontos de ralo aqui numa laje aí de uns 100 e poucos metros quadrados. É muita coisa, cara. É muita coisa. E eu disse que esse vídeo ia ser dica dentro da dica. Deixa eu dar uma outra dica dentro da dica aqui, ó. Quando você faz esse sistema de manta, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma laje que não tem telhado. Por isso que eu tô caminhando bem aqui, né? Se fosse em cima de telha, eu ia estar tentando me equilibrar aqui para não quebrar a telha. Mas enfim, quando a gente faz esse sistema, você fica livre para posicionar os ralos aonde você bem entender. Se fosse um telhado, você não tinha essa liberdade. Porque se tivesse um telhadão aqui, de repente a água ia cair aqui, ia ter uma calha bem ali, ó. Eu ia ter que botar as descidas de chuva lá na posição da calha. Quando você tem uma laje solta dessa, você pode colocar quantos ralos você quiser nas posições que você quiser. Por isso que uma laje com manta, ela é muito mais eficiente, tá? E é lógico, se eu estou colocando um ralo aqui, significa que esse ponto aqui lá dentro da casa, lá embaixo, ele é o ponto mais favorável para esconder essa tubulação. Então, a sua pergunta é, Matheus, onde que eu coloco os ralos? Cara, aonde você consegue esconder os tubos lá dentro da casa. Perfeito? Olha aí, dica dentro da dica. Vamos nessa, porque tem muita dica boa nesse vídeo ainda, ó. E a chuva vem aí, cara, vamos acelerar. Uma outra dica, a terceira dica no caso que eu quero dar aqui para você, né, são esse esquema de uma impermeabilização aqui exposta e não o tal do telhado embutido. Então eu mencionei algumas vantagens disso já no vídeo, mas veja bem que facilidade que eu tenho para caminhar aqui, ó, sem nenhum medo de quebrar uma telha. Se tivesse um telhado aqui, eu ia andar aqui, eu ia quebrar uma telha. E o pior de uma telha quebrada é que você nunca sabe que a telha quebrou. Você só descobre num temporal quando vaza. Esses tubos aqui, por exemplo, ó, esses tubos aqui são de ar-condicionado. Então, a saída do ar está lá dentro do quarto, né? Aqui já tem a previsão aqui para passar a tubulação de cobre e aquela máquina do ar-condicionado vai ser posicionada bem aqui, ó. Aqui, ó, tem mais duas saídas de ar-condicionado. Eu vou ter uma máquina de ar aqui, uma outra máquina aqui. Percebe que quando o cara for vir instalar essas máquinas, ele vai vir tranquilo, sem medo de quebrar a telha. Percebe? Porque ele está andando numa laje impermeabilizada. Esse cara aqui, ó, que são as placas aqui de geração de energia, ó, elas precisam coletar luz solar, né? Percebe que quando eu passo a mão aqui, ó, isso fica uma poeirinha aqui, ó. Então significa que eu tenho que lavar essas placas, porque a poeira, ela vai formando uma película que impede, né, a placa de captar energia solar. Ah, então o que significa? Eu tenho que vir aqui a cada uns 3 meses e lavar isso aqui. Se eu fosse fazer esse serviço esfregando isso aqui com sabão em cima de telha, eu ia quebrar essa telha, pô. Imagina esse anda-anda, essa gentaiada andando no telhado aí. Cara, uma hora vai quebrar uma telha. Inclusive aqui, ó, a gente deixa um ponto, né, de torneira aqui para lavagem de placa. Então, o conceito é que você vai ter sempre muita gente acessando
a sua laje, entendeu? Então, por que você vai fazer um negócio que a galera tem medo de caminhar? Antigamente, até outro dia, você não colocava placa de energia fotovoltaica, era muito raro você ter ar-condicionado, você não tinha sistema de aquecimento, ninguém subia na laje. Hoje você sobe na laje o tempo todo. E aí, a sua pergunta é assim, mas Matheus, se eu for fazer uma laje impermeabilizada como essa aí, como é que eu faço para não furar essa manta? Então veja bem, ó, aqui a gente não fura. Tá vendo aqui, ó? Essas tubulações aqui, ó, é a dica dentro da dica, hein? Isso aí nem estava no script do vídeo, mas eu sei que vai ter pergunta no comentário, então eu já respondo. Isso aqui é uma basezinha de concreto para apoiar a tubulação e suspender ela. Eu não estou furando, isso aqui é só apoiando. Ele fica no lugar com o próprio peso do sistema todo emendado, né? Igual isso aqui, ó. Isso aqui, ó, para fixar e fazer a sustentação das placas, ó, é só apoiado aqui, ó. Então não tem nada furado. É o peso próprio, né? Isso aqui nenhum vento tira. Isso aqui é um absurdo de peso, né? Então é isso, tá? Então esse esquema de laje impermeabilizada, ó, é um show, viu? Não tem problema nenhum, pode estar o temporal que tiver. É o mesmo sistema de impermeabilização que a gente fez lá na piscina. Então, em tese, isso aqui aguentaria o volume de água de uma piscina aqui em cima. Muito melhor que um telhado embutido. Quarta dica que eu quero dar para você é um erro muito comum quando a galera faz laje impermeabilizada, que é o seguinte. Toda impermeabilização que você faz, você precisa virar ela assim, ó, na vertical, formando tipo uma bolsa, né? Por isso que a gente virou essa impermeabilização bem aqui, percebe? Só que aí, o que acontece? Se você virar a sua impermeabilização e subir ela assim, ó, a água pode, ó, passar pelas costas dela, entendeu? Por isso que a gente deixa esse rodapé afundado, veja bem, né? E aí, a impermeabilização vem e morre aqui embaixo, ó. Então a água da chuva está batendo e está descendo aqui. Daí a impermeabilização morre recuada aqui, ó. E aí não tem chance de passar pelas costas da impermeabilização. Muito legal essa dica, né? O que eu costumo fazer? Quase sempre eu subo, tá? Essa impermeabilização eu subo ela e arremato ela aqui embaixo desse chapéu, ó. Inclusive a dica dentro da dica. Eu vou lançar esse novo bordão dentro desse canal. É a dica dentro da dica, ó. A dica dentro da dica aqui é que vale a pena você fazer chapéu metálico, tá? E não chapéu de cimento. Porque esse aqui tem muito menos emenda, é muito mais eficiente. E eu gosto de virar a impermeabilização escondendo ela aqui atrás, ó, para não ter esse problema, né? Por que aqui a gente não fez isso? Deixa eu trocar de posição aqui com o videomaker para te mostrar. Porque lá da rua, essa parte aqui é visível, ó. Visto que aqui não tem mureta, né? Então eu não podia subir essa impermeabilização até em cima, porque ela ia ficar horrorosa, vendo lá da rua, perfeito? Então aqui eu matei ela aqui numa posição mais baixa, tá? Então você tem duas opções, ou mata a impermeabilização num rodapé recuado, ou mata ela bem aqui nas costas aqui, aí você impermeabiliza esse negócio todo aqui de uma vez, e mata ela embaixo do chapéu. Isso aí vai impedir que a água bate aqui e vai entrando pelas costas da sua impermeabilização, fechou? Se você tá gostando desse novo bordão aí que apareceu agora do nada, cara, já manda aqui nos comentários, que é bom esses vídeos que as dicas vão se desdobrando em outras dicas, né? Fechou? Vamos para a próxima que ainda tem mais um detalhe surreal de interessante aqui que eu quero te mostrar. A quinta dica que eu quero dar para você nesse vídeo é sobre essas caixas d'água aqui que ficam expostas, né? Sem precisar daquela estrutura de alvenaria que forma tipo um chapéuzinho em cima da casa, ó. Pode reparar que toda casa tem esse bloco de alvenaria por cima, né? Que é, olha lá, ó, tá vendo? Que forma, né, esse tipo um quartinho assim para guardar a caixa d'água. Só que acaba, né, interferindo na arquitetura da casa. E aqui a gente fez essa caixa que, por ser de inox, ela pode ficar exposta, né? E o legal dessa caixa é que ela é muito, muito fácil de higienizar. Então esse é um detalhezinho no vídeo para te dizer o seguinte: às vezes a posição da caixa d'água ela impacta muito na arquitetura, de maneira que você fica tendo esse chapéuzinho.
Outra forma de você resolver isso, se você não quiser esse cubo ali no alto da casa, é você jogar a caixa d'água para os fundos, ó. Então se eu posicionasse aqui, ó, as caixas d'água bem aqui no fundo da casa, eu poderia até mesmo fazer aqui um cubo aqui de alvenaria para guardar ela e quem tivesse lá da rua não ia ver, né? Então fique atento porque a cobertura, o que está acontecendo aqui, tem muito impacto, então, na arquitetura e no visual da sua casa. Olha só, uma das dicas muito legais é como você acessar a cobertura. Eu já mostrei isso aqui no canal algumas vezes, mas o acesso a essa laje ficou bem aqui, ó, muito resolvido, sem aquela escadinha feia pro lado de fora da casa, sem aquele alçapão horroroso no teto de algum ambiente. Olha que facilidade, cara. Abre aqui o armário, super escondidão, super fácil de subir. É isso, tá? Esse é o tipo de dica de projeto que você tem que ver no meio da evolução do seu projeto, tá? Então, essas armadilhas, coisas que não pode esquecer de olhar no projeto, a gente tem um compilado, um checklist de soluções que você precisa resolver na sua obra, no seu projeto, lá dentro do curso. Se você vai construir, entra para a lista de espera do nosso curso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Só você colocar seu nome lá, que quando a gente for abrir novas vagas aí eu chamo você. Vamos nessa. Você já sabe de uma coisa, tá? Esse aqui é o canal que mais te entrega informação na prática sobre como construir. Esse aqui é o canal da família que está construindo. Então se você vai passar por uma obra, se inscreva nesse canal. Se alguma dica desse vídeo te ajudou na sua construção, já deixa o like no vídeo e ó, a gente se encontra então semana que vem, no próximo vídeo, hein? Só dica boa aqui pra você. Vamos nessa. Valeu!